dilúvio, houve o julgamento de Deus, houve, né, o homem cada vez se afundando mais, a linhagem de Caim, depois a linhagem de Sete, Enos, tal, né, a linhagem de as pessoas que pertenciam a Deus. E essa era terminou, quer dizer, essa dispensação terminou, de Adão até Abraão, até a Torre de Babel. O que aconteceu ali? Como Deus não conseguiu mais ninguém, Deus olhava, o homem estava totalmente corrompido. Por quê? Porque as pessoas deixaram de invocar o nome do Senhor Deus, né? De se submeterem a Deus e começaram a submeter, adorar, exaltar quem? Aquele homem chamado quê? Nimrod. Nimrod tomou o lugar de Deus na época, porque ele era um poderoso caçador, um rei, um cara muito inteligente, um construtor que ele edificou as cidades circunvizinhas da Torre de Babel, a cidade de Nínive e tantas outras ali, a Torre de Babel, né? Então Deus não tinha mais ninguém com quem contar. O que Deus fez? Deus sai pela terra, vai aonde? Lá no Iraque, do lugar chamado Ur dos Caldeus, que existe até hoje na Macedônia, e o que ele chama Abraão? 75 anos, homem velho. Quer dizer, ali, podemos dizer, desse chamamento, até a vinda de Cristo foi um outro período que Deus pré-estabeleceu lá na eternidade passada. Lá na eternidade passada. Então o que acontece? Deus chamou Abraão já é uma pessoa idosa, vivendo numa terra de idolatria, servindo só a ídolos. E aí Deus teve grande dificuldade de fazer com que Abraão saísse dessa terra. Deus teve que usar o pai dele, Terá. O pai de Abraão é que tirou Abraão, ainda quando Deus deu o mandamento lá, a ordem, ó, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Deixa teus parentes para trás. Ele levou logo ele, ainda levou o sobrinho e tal, né? Depois, né, nós conhecemos bem a história, né? E o que aconteceu? Então esse período começou com Abraão e ele termina em Cristo. Mas não quando Jesus nasceu, mas quando Jesus morreu e ressuscitou. Porque quando Deus chamou Abraão, 500 anos para frente, depois ele levanta Moisés da lei. Da lei. Só que a lei foi adicionada por causa da transgressão, mas a promessa foi feita antes, então Deus não pode anular mais a promessa. Entendeu? A lei foi apenas porque Israel estava transgredindo tanto que Deus foi obrigado a dar a lei. Agora está aqui, ó. Né? Então a lei realmente era como um aio para guardar até a vinda de Cristo. Então quando Jesus veio, esse período, como o primeiro período de Abraão de Adão até Abraão, ele terminou, o período de Abraão até Cristo também terminou. O que o Senhor fala lá no Evangelho de Mateus 11:12? A lei e os profetas duraram até? Então, esse período do chamamento de Abraão, 500 anos para frente, depois Deus deu a lei. Então veio a lei e os profetas, veio a nação de Israel, Abraão gerou Jacó, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, a qual nasceu a nação de Israel. Então, houve muitas coisas dentro desse período. E quando Jesus veio, esse período terminou. Mas, frisando novamente, não quando ele nasceu, porque ele nasceu sob o domínio da lei, não veio destruir a lei, mas cumprir toda a lei. Porque até aquele momento ninguém foi capaz na terra de cumprir a lei de Deus em forma de mandamento. Não nas ordenanças da questão, não come isso, não faz, entendeu? Existe a lei dos mandamentos. Então somente Jesus pôde cumpri-las. Então quando Jesus morreu e ressuscitou, esse período também terminou. Então quando Jesus nasceu e viveu por 33 anos e meio, esse período de vivência do Senhor Jesus aqui na terra como homem, e todo mundo sabe o que o Senhor fez, grandes coisas, milagres, sinais e prodígios, ressuscitou mortos, entendeu? Ele estava fazendo uma transição, mostrando para as pessoas que agora a lei estava sendo aniquilada, e acabar a antiga aliança, para trazer uma nova aliança. Uma nova aliança. E isso só aconteceu no momento que Jesus morreu e ressuscitou. Então, lembrando que o primeiro período passou, o segundo período também passou, que Deus pré-estabeleceu lá na eternidade passada. Aí em João 20:22, na ressurreição, Jesus, ele se manifestou no meio daquela reunião onde estavam 11 discípulos, e ele soprou sobre eles, o que Jesus falou? Recebei o Espírito Santo. Nesse momento, deu início na história da igreja, a manifestação de Cristo por meio do corpo, a sua igreja na terra. Então a igreja ela começou ali, com aquelas 11 pessoas. Até então, irmãos, não existia a igreja. Quando Jesus nasceu sobre a lei, o domínio da lei, e cumpriu toda a lei ainda era aplicada.
a lei ainda era aplicada. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, acabou. Romanos 10, versículo 5, o que fala? Romanos 10, versículo 25 lá, irmãos. Só para os irmãos verem. E nós vamos ler Mateus 25, daqui a pouco nós passamos e não lemos. Senhor Jesus. Romanos 10 10:4, perdão. 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim, ó, quando o senhor fala fim, é fim, acabou. O fim da lei é Cristo, mas não o Cristo homem. Não o Cristo quando veio cumprir seu ministério terreno, morrer pelos nossos pecados, entendeu? Pagar a nossa conta, o nosso débito com Deus, tomar sobre ele nossos pecados, cancelar nosso escrito de dívida, como o Colossenses 3 fala, né? Por esse viver que ele teve aqui na terra. Mas o fim da lei foi quando Jesus ressuscitou. Agora você não precisa mais da lei, vai a Cristo. Agora nós vamos ser justificados por meio de Cristo pelo ato de crer. Não é pelo ato de fazer. Não é pelo ato de fazer. Porque se a justiça mediante de Deus fosse pelo ato de fazer, então Deus ficaria com a antiga aliança. Porque a antiga aliança só mandava fazer. Faz isso, faz aquilo, entendeu? E ninguém fazia nada. Porque o homem não tem capacidade de cumpri-la. Entendeu? Então agora o que eu preciso ir? Eu preciso ir a Cristo. E ao Senhor. Só isso. E pela fé. Lembra que esse versículo, versículo é muito claro ali em João capítulo 1, né? Versículo 12 em diante. Que Jesus veio para os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, Deus deu poder para se tornar filho de Deus. Mas todos quanto o receberam, Deus deu poder para se tornar filho de Deus. Ao saber aos que creem no seu nome. Nome denota a pessoa, né, irmão? Sempre que está falando de nome, denota a pessoa. Aos que creem em Cristo Jesus, né? Então, Jesus veio para os seus o rejeitaram. O que aconteceu? Mas todos quanto receberem, Deus deu poder para se tornar filho de Deus. Aí o Senhor continua concluindo esse capítulo, diz assim, aos quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus. Então nós nascemos de Deus no momento que cremos. Isso é o novo nascimento. É isso que Jesus falou para Nicodemos. Você, para ver o reino entrar no reino, você tem que nascer de novo. Não é pela lei, não é pelo esse nascimento de pai e mãe, né? Acabou, agora você tem que nascer de novo. E nascer de novo está relacionado ao ato de crer no Senhor Jesus. Crer de coração, como Romanos 10 fala, né? Com o coração você crê, com o coração você crê e com a boca você confessa. Quer ver? Ali em Romanos, só para os irmãos, só para nós não ficar muito na... Ó. Romanos 10? É. Romanos 10, 9. 10, 9. Ó. Até o 13. Diz assim, ó. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, com tua boca, né, confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Porque com o coração se crê. Como é que você crê? Com o coração. Para a justiça. E com a boca, porque você creu de coração, com a boca você confessa, né, a respeito da salvação. A respeito da salvação como? Não é dizendo eu sou salvo. É quando eu digo Jesus é o Senhor. Jesus é a própria salvação. Então eu estou confessando com a boca a respeito da salvação, porque a salvação é Cristo. Não sei se os irmãos conseguem captar, né? E daí no 11 ele diz assim, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será Jesus. Que salvação é
Bíblia, né? É muito simples. Lembra que nós começamos Romano, 2 Coríntios 11, não se apartar da simplicidade e pureza devida a Cristo. Todo aquele que confessar que Jesus é Senhor, ele nasceu de Deus. O que 1 Coríntios 3 lá fala, né, André? Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Se nós dizemos que Jesus é o Senhor, isso é uma coisa que vem de Deus, irmão. O ateu cera os dentes e não fala. Senhor Jesus. Nós vamos voltar lá em Mateus. Louvado seja o Senhor. Porque daí a gente vai fugir muito da... Oh, Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Então é o seguinte. Mateus 25. Agora vamos ver se nós demos uma tocada nesse diagrama aqui. Louvado seja o Senhor. Amém? Então, fala Mateus 25. Essa passagem é conhecida no mundo cristão como, né, uma das passagens mais conhecidas. Né, muito conhecida. Apenas a questão da interpretação, né, achando que as nécias vão perecer no lago de fogo. Não, jamais. Essas nécias um dia estarão na Nova Jerusalém, no Novo Céu. Talvez elas não tenham a porção da herança, do galardão, do antegozo que virá, que é o reino milenar. Talvez, aí sim. Né, porque toda vida, quando a Bíblia falou em questão de perca, irmão, nós temos que entender uma coisa. Toda vida, quando a Bíblia fala em questões que perde, nunca relacionado à salvação eterna, à vida eterna, mas há um período pré-estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, que é o reino milenar. O antegozo que virá antes de Deus introduzir, Apocalipse 21, fala o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém por toda a eternidade. Então, antes desse período, existe o período chamado de Apocalipse capítulo 20, fala claramente o milênio, o reino milenar. E as parábolas aqui está sempre relacionada a esse período do reino milenar. Então, o que essas virgens nécias não puderam usufruir, desfrutar, foi desse antegozo, mas não perecerão no lago de fogo, e a Bíblia é muito clara a esse respeito. Né? Não vamos entrar lá, porque daí é outro assunto. Né? Então vamos ler aqui Mateus 25, diz assim, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Lâmpada, irmão. Na Bíblia, a lâmpada é o nosso espírito. Aqui, ó. O que é lâmpada? O homem, ser humano, nós somos o mistério da vida humana. Antes de nós tocar ali, eu lembrei de um capítulo lá. Zacarias 12:1 fala que Deus estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Por que não diz assim, Deus criou o homem? Seria bom, né? Não, mas por que formou o espírito do homem dentro dele? Então, ó, os céus para a terra para o homem e o homem para Deus por meio do seu espírito. Porque Deus é o que? Deus é espírito. E somente outro ser da própria essência de Deus poderia receber e conter Deus. Nossa carne não habita bem nenhum. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. É só ler Romanos 7, ver a luta que Paulo teve, né? Paulo teve uma luta muito grande. Depois ele diz assim, que a nossa carne não habita bem nenhum. A nossa carne é pecaminosa, mortal, é repugnante para Deus. Tanto que 1 Coríntios 15 fala que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Né? Romanos fala que se estão na carne não podem agradar a Deus. Então ele fala, a lâmpada, significa aqui, ó. Então, como nós somos, como a 2 Tessalonicenses 5:20 fala que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Não, é 1 Tessalonicenses, né, irmão? É 1 Tessalonicenses, né? Corpo, alma e espírito. Quer ver? Vamos ver lá, irmãos? Senão nós não vamos entender essa passagem aqui. Me ajude lá. 1 Tessalonicenses, vamos ver. O 5:23. Vamos ver. 5:23. Louvado seja o Senhor. É 1 Tessalonicenses, isso mesmo, irmão. 5:23. Ó. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegro e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. Corpo, tem pessoas que dizem que espírito
espírito e alma são sinônimos. Não. Hebreus capítulo 4 fala claramente que não é sinônimo. Hebreus capítulo 4 fala assim, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é como espada de 2 gumes, que penetra em nós e separa espírito e alma. Juntas e medulas. E apta para discernir nossos pensamentos. E várias outras referências, não vamos citar, né? Se nós lermos o Salmo 16 lá, nós vamos ver, está mostrando o homem tripartido. Então nós somos um ser tripartido. Nós temos corpo, alma e espírito. O corpo é para contatar o mundo físico. Nosso corpo contata. Aí nós temos o olfato, o paladar, sabe, tudo que Deus criou em nós. Isso aqui é para o mundo físico. E nós temos a nossa alma, que a psique, é para o mundo psicológico. Entendeu? A alma não é uma coisa personificada. A alma ela é o nosso intelecto. Entendeu? E nós temos no mais íntimo grudado a nossa alma, o nosso espírito. Então, quando Deus criou o homem lá no Éden, Deus formou aquele homem, teve todo um trabalho, formou aquele ser, aquela criatura de barro, do pó da terra. E o que ele fez? Mas era uma coisa inerte, sem vida. Aí, quando Deus soprou na narina daquele boneco que ele tinha feito, daquele ser, nesse momento, esse sopro formou o espírito dentro do homem. Porque saiu de Deus. Não foi algo que Deus fez exteriormente, mas veio de dentro de Deus. E como Deus é espírito, isso significa é o espírito humano que foi formado dentro do homem. E o homem passou a ser alma vivente. Quer dizer, ele passou a raciocinar a partir desse momento, por essa infusão do sopro de Deus com aquele ser que ele tinha criado. Entendeu? Então o homem foi formado corpo, alma e espírito. A alma, ela aconteceu pela infusão do espírito com esse ser. Aí o homem passou a raciocinar. O que é alma? Alma significa que você tem mente, parte livre, usa para pensar, vontade e emoção. Vontade é onde você decide, faz, pá. Vontade nós sabemos o que é a vontade. Vontade, né? E emoção. Emoção é onde nós se entristecemos, se alegremos, choremos. Entendeu? Isso faz parte da nossa emoção. Então, o que aconteceu? Quando o homem caiu, entendeu? O homem ficou totalmente arruinado. Aqui, ó, aqui nós podemos ver aqui, quer ver, irmãos? Tá, não tem nesse diagrama aqui, não tem. Mas aqui dá para nós ver esse bem escuro aqui simbolizando o pecado. Esse aqui tava em todo o nosso ser aqui, ó. Quando o homem caiu, o que entrou no homem? O pecado e a morte. Quer dizer, o espírito do homem, que era para receber e conter Deus não pôde mais entrar no homem. Porque o espírito foi mortificado, a alma tornou-se independente de Deus, adquiriu vida própria, e você consegue ver isso se você minuciosamente estudar o que Adão fez após a queda. Tudo que ele fazia antes, ele ia a Deus. Quando ele caiu, ele já não foi mais a Deus e decidiu fazer. Ele já tomou decisões. Primeiro, ele viu que estava nu, cozeram folhas de figueira e tal, já se esconderam entre as árvores, e porque a alma dele, nesse momento, que era para viver em submissão ao espírito dele, aonde Deus habitaria e ele viveria uma vida em harmonia com Deus, agora se tornou independente. Então a alma do homem criou vida própria, uma vida, digamos assim, genérica, paralela, entendeu? Aí é onde hoje a maior parte de nós vivemos pela nossa alma caída. E não conseguimos viver pelo Espírito ainda. Então o que acontece? Ficou o plano de Deus, parece que temporariamente ficou arruinado. O homem caiu e o Espírito foi mortificado. O Deus não pôde mais entrar no homem. Agora, na carne habita o pecado, habita a morte, quer dizer, está totalmente arruinado. Totalmente arruinado. Mas jamais o plano de Deus pode ser frustrado, né? Jamais o plano de Deus pode ser frustrado. Quando nós realmente cremos de coração, como nós lemos ali em Romanos, capítulo 10, quando nós cremos de coração e confessamos com a boca, automaticamente Deus vem e entra no nosso espírito. Deus entra no nosso espírito e Ele vivifica o nosso espírito. Lembra que em 1 Coríntios 3, Paulo fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós é santo. Templo aonde? Alma? Não. Corpo? Não. No nosso espírito. Romanos 1,9, o que Paulo fala? A Deus a quem eu sirvo em meu
Então ali é onde Deus está habitando. Então a habitação de Deus é no nosso espírito. Então nós somos o templo, a habitação, a morada de Deus, aonde? No espírito. No nosso espírito, onde Deus como o espírito habita. Agora, a partir do nosso espírito, aqui ó, vamos ver aqui nesse diagrama aqui, ó, Deus está lá, ó. Então agora você se tornou filho de Deus. Agora você tem o selo de Deus. Mas isso é apenas o primeiro passo. Isso que a Bíblia chama de regeneração, novo nascimento. Agora Deus precisa entrar na obra de edificação. Ele precisa se expandir do nosso espírito para onde? Para dentro da nossa alma. Essa circunferência aqui simbolizando a alma. Então, a salvação de Deus, ela começa de dentro para fora. Se nós temos corpo, alma e espírito, Deus precisa salvar corpo, alma e espírito. Você entendeu? Então, nós somos salvos no espírito no momento que cremos no Senhor. Então, agora entra num processo que leva a vida toda, talvez 20, 30 anos de fé aqui, e talvez, irmãos, ainda mais 1000 anos para frente, na era do reino milenário, onde a maioria dos filhos de Deus, de acordo com a Bíblia, não estarão plenamente edificados para serem vencedores e governar com Cristo no reino milenário. Mas como a salvação é eterna e foi dado gratuitamente pelo sacrifício de Jesus na cruz, o homem que creu não perece no lago de fogo, mas perde essa recompensa do reino. Porque ele não foi enchido de Deus na sua alma, ainda ele vive de acordo com a razão dele. Entendeu? Então, hoje nós estamos no... E isso é que Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja. A igreja de Deus edificada é Deus se expandindo da nossa alma, do nosso espírito para dentro da nossa alma. E isso é o azeite na vasilha. Quer ver? Aqui, então, nós vimos aqui, ó. O nosso espírito é a lâmpada de Deus. O nosso espírito é a lâmpada. Então, significa que nós temos o azeite na lâmpada, significa que nós temos o Espírito de Deus no nosso espírito. O azeite na Bíblia simboliza o espírito. Lâmpada como simboliza o nosso espírito humano. Então, Deus está habitando no nosso espírito. Não sei se os irmãos conseguem entender. Ó, e aqui fala assim, ó, no versículo 2, Mateus 25, 2, assim, 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. 5 nécias porque Deus tinha se expandido do seu espírito aqui, ó, para dentro da sua alma, que simbolizando a sua vasilha. E 5 nécias não tinha acontecido esse processo, porque elas tinham vivido ainda de acordo com a sua alma caída e não tendiam a viver por meio do espírito. A Deus a quem eu sirvo no meu espírito. João capítulo 4, Jesus falou assim, ó, que Deus é espírito e procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e verdade. Se adora a Deus em espírito, se serve no espírito, aonde? Espírito humano, onde habita o Espírito de Deus, não é na nossa alma, entendeu? Quando eu estou realmente vivendo isso, a minha alma, que é a minha vasilha, está sendo enchida. Então, aí eu saio fora dessa linhagem das chamadas nécias. Então, as nécias nada mais eram que elas não tinham enchido a sua vasilha, que simboliza a sua alma. Amém? Não sei se os irmãos estão conseguindo entender, é complexo, né? Jesus é o Senhor. Então, fala assim, ó, as nécias tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Então, as nécias tomaram as suas lâmpadas, quer dizer, o seu espírito com o Espírito de Deus, mas não levaram azeite consigo. Elas não tinham reserva, elas não tinham o azeite na vasilha. E o que aconteceu? Ele fala assim, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. Além de elas ter azeite na lâmpada, elas tinham azeite na vasilha, elas tinham reserva. Elas tinham Deus saturado, permeado a sua alma aqui, ó, irmãos, ó. Lá naquele diagrama lá dá para ver, ó, a alma ali, ó. Então Deus tinha preenchido ela. Isso é transformação, isso é edificação que o Senhor Jesus fala. Então todos nós estamos dentro desse processo. E nós depositamos esse azeite, quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais colocamos em prática. Entendeu? Então nós estamos nesse processo hoje. A isso a Bíblia chama de a salvação da nossa alma, como Pedro fala nas suas epístolas. Entendeu? Salvação da nossa alma. Salvação da nossa alma nada mais é que nós sermos enchidos de Deus. Na nossa alma, que é totalmente independente de Deus. E quanto ao nosso corpo mortal? Nosso corpo é mortal. O que vai acontecer? O que está acontecendo? Esse tabernáculo terrestre está se desfazendo. 1 Coríntios, Paulo fala isso. Está se desfazendo. Né? E vai se desfazer. Senhor Jesus, o Senhor tardar o noivo,
Se o noivo tardar, eu posso ser tomado de sono e dormir. Aqui o que aconteceu foi assim, ó. Então as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite consigo, azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Quer dizer, e tardando o noivo, quer dizer, 2000 anos da história da igreja, o noivo está tardando. Elas foram tomadas de sono. O que é o sono? Simboliza foram ficando fracas, doentes e adormeceram. Morreram. Dormiram. Né? O que acontece? Porque 2000 anos, o ser humano o prazo do ser humano é coisa insignificante aos olhos de Deus. 80 no máximo, aí passou de só canseira e fadiga, né? Então, por tardar o noivo, muitas foram tomadas de sono, simbolizado pelas situações da nossa carne, que o tabernáculo está se desfazendo, e podemos adormecer, né? Mas à meia-noite viu-se um grito, eis o noivo e saiu ao seu encontro. Quando fala meia-noite, significa que Jesus virá arrebatar a sua igreja numa época muito difícil. Ele voltará né? Eis a meia-noite, eis o noivo. O que é meia-noite? Meia-noite significa época de trevas. A meia-noite você sair na rua é treva, é noite, é escuro. Então, eis um grito, eis o noivo. Quer dizer, Jesus voltou. A questão daí está na volta do Senhor. Como elas foram adormecidas, elas a levantaram. Levantaram significa que elas ressuscitaram. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então elas a levantaram, ressuscitaram. A questão é que 5 que eram prudentes tinham azeite na lâmpada e na vasilha, tinham reserva, elas entraram nas bodas. E as que não tinham, foi fechada a porta e ficaram do lado de fora. Quer dizer, não entraram nas bodas do Cordeiro, o reino milenar. Lembra que Apocalipse 19 fala assim, que para entrar nas bodas do Cordeiro, você não pode ter apenas uma veste. Você tem que ter uma veste objetiva e uma subjetiva. O que é a nossa veste objetiva? É quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor, nós fomos vestidos de Cristo. Então Cristo tornou-se a nossa justiça. Agora, para entrar no reino, eu preciso confeccionar a veste nupcial. Lá Apocalipse 19 fala assim, e a noiva a si mesmo se ataviou, se aprontou. Quer dizer, e o que é essa veste de justiça? São os atos de justiça praticados por essas pessoas, pela igreja do Senhor. Mas como que se nós não temos justiça própria, o que é um ato de justiça? É tudo aquilo que eu faço por meio de Deus, por meio do Espírito. Isso é um ato de justiça, é um ato aprovado por Deus. E aí eu estou confeccionando a minha veste nupcial para entrar nas festas da boda do Cordeiro. Caso contrário, eu vou estar batendo do lado de fora e não tenho veste para entrar. Entendeu? Então essa parábola aqui, porque o Senhor está falando, o reino dos céus, que é o reino milenário. Ele não está falando do novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. E sempre que a Bíblia fala do reino dos céus, é o período que estamos a entrar, que é Hebreus 2, 5 a 8 fala, que Paulo falou, o mundo que há de vir. O mundo que há de vir. Nós temos o mundo atual, o mundo de outrora, na época de Lúcifer, que Deus julgou os anjos caídos, Lúcifer, toda aquela rebelião que deu na terra, e a terra se tornou sem forma e vazia, foi sepultada sobre as águas de julgamento de Deus, entendeu? Esse é o mundo de outrora. Há apenas alguns milhares de anos Deus fez surgir a porção seca, recriou e criou o homem. Então é o mundo atual que nós vivemos. E o que é o mundo que há de vir? O mundo do porvir, o mundo que há de vir. Houve o mundo de outrora, o mundo atual, o mundo de porvir. O mundo por vir é o reino milenar. Então lá fala assim, que o mundo por vir, o mundo que há de vir, Deus não vai mais entregar anjos, como ele entregou o mundo de outrora. Sobre quem é que dominava e regia e administrava para Deus este universo todo? Lúcifer. E o que aconteceu? O maior caos na história. O universo tornou-se um caos por causa da rebelião de Satanás e a terceira parte dos anjos. E os seres que viviam na terra, Deus extinguiu tudo naquela época. Entendeu? E aí, por isso que a terra se tornou sem forma vazia. Quando você vai em Isaías 45, 18, fala assim, que Deus não criou a terra para ser um caos. Mas como que a terra estava um caos? Porque a terra se tornou um caos. Ela não foi criada um caos. Ela se tornou por causa da rebelião de Satanás. Então, e o mundo que há de vir, Deus não vai entregar mais a governos de anjos ao homem. Agora é a igreja. Mas, no geral, não. Parte da igreja
apenas por meio das virgens prudentes, pelas primícias vivas de Apocalipse 14, que são aqueles vencedores que não provarão da morte.